Vou deixar a câmera desligada, mas eu vou estar ouvindo, porque eu tô no trabalho e a gente tá trocando as coisas da senhorinha aqui, porque vai ter que mexer algumas coisas dela, tá? Ah, tudo bem, Pri. Mas eu já tô Fabinho gravando já, também. tá? Tá bom, gente. Bom dia, meninas. Fabi, Keren, Carol, que estão aí com a gente. Bom dia para vocês. Bom dia! Tá tudo bem? Agora já tem noção onde a Fabi está. Parou É muito verdade. longe. É. Que bom, meninas. Vocês, ninguém passou mal de sábado, né? Tá todo mundo bem? Então foi ótimo. E aí, meninas? Esperando mais alguém entrar. Vamos ver quem entrou aqui. Oi, Fernanda, tudo bem? Bem, Que bom dia. bom, gente, que a gente agora já se conhece fisicamente, isso é ótimo, a gente pode se ver, né? É, Foi ótimo, né, o nosso encontro. Oi, Maravilhoso. gente, pois sim. Às vezes, assim, eu tenho muito isso de ficar revisando depois na minha mente, pensando assim, podia ter feito mais isso, ou podia ter sido assim, ou podia, né? Eu sou muito assim, né? O que poderia, fico ali, mas assim, o Senhor trabalhou na nossa vida, né? E a gente foi assim, foi feito com alegria. Ainda que com algumas coisas mais simples, né? Sil, bom dia. Mas assim, o Senhor Joelma, que está aqui, aliás, não é Sil, não. O Senhor, assim, trabalhou nas nossas vidas, né? E o importante era isso, a gente poder ter aquele momento de comunhão, de rir, de conversar um pouco, né? Isso foi muito, muito bom. E aí a gente já está programando o próximo, antes do Natal, se a gente conseguir, né, Fabi? O negócio é data, né? É data. Mas a gente tentar fazer um antes do Natal, um pouquinho, para a gente se confraternizar. E a Lucy já ficou tendo aí algumas ideias. Ela falou, ai, tô me metendo. Eu falei, não, Lucy, o devocional é nosso, né, Fabi? É nosso, meninas. Então, assim, todo mundo pode dar ideias, todo mundo pode contribuir. Isso vai ser muito legal, importante demais para a gente, né? Eu vou ser sincera com vocês, eu estava lá, mas eu tinha uma hora que eu me senti assim, ai meu Deus, eu comecei a transpirar muito, suar, daquele calor, eu correndo para lá e para cá, né? E assim, aí eu me sinto incomodada, né, com isso, né? Eu falei, eu queria estar melhor, né, com a maquiagem, o cabelo feito, assim, para receber as meninas e tal. Mas foi ótimo, assim, foi tão importante, gente, para mim foi muito, muito bom, né? E todas as meninas que estiveram ali, né? E a Jo vai estar na próxima, porque a Jo vai fazer um bolo, né? A Jo vai estar na próxima, se Deus quiser. Vamos orar, meninas? Vamos orar ao Senhor. Obrigada, Deus, por mais uma manhã, mais uma segunda-feira, Deus. Iniciando uma semana. Para nós é o início de uma semana, marca esse tempo, Senhor. Mas para o Senhor é uma continuidade nas nossas vidas daquilo que o Senhor já tem feito. E nós te adoramos nessa manhã, te convidamos, Espírito Santo, fique à vontade para ministrar ao nosso coração. Faz o querer do Senhor aqui, transmite a vontade do Senhor, imprima no nosso coração aquilo que está no coração do nosso Pai, porque nós o amamos e nós o adoramos e nós nos entregamos a Ti, Senhor. E bendizemos o Teu nome, erguemos o nome do Senhor bem alto, Senhor, nessa manhã. Deus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, pelo café que nós pudemos ter, pelo momento de comunhão, pela mesa, Senhor, juntos ali. Senhor, muito obrigada, Senhor. Que coisa boa quando o Senhor derrama esse óleo precioso entre irmãos, Senhor, entre amigos. Senhor, e nosso coração tem gratidão a Ti por isso. Te louvamos por cada coisa, cada alimento, Senhor, que foi colocado ali naquela mesa. Que preciosidade, que generosidade de todas, Senhor. Muito obrigada. Bendito seja o teu nome sobre cada família, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em cada casa aqui, Senhor. Nós te louvamos, nos apresentamos nessa manhã diante do Senhor com um coração cheio de alegria, cheio de gratidão, de expectativa, Senhor, porque o Senhor tem feito muito mais, vai fazer muito mais nas nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Eu queria trazer uma palavrinha para a gente aqui, nessa manhã, que não está lá no Evangelho de João. Eu sempre tenho, assim, proposto na segunda-feira trazer uma palavra diferente, né? Uma palavra que vai motivar o nosso coração, fora lá do texto que a gente está lendo. E eu queria ler com vocês hoje, 2 Reis,
né, o livro de 2 Reis, no capítulo 4. Hoje eu queria ler com vocês, são só poucos versículos aqui, são 4, 5 versículos que eu queria ler, e traz uma palavra breve, mas uma palavra assim, de encorajamento para a gente, para a nossa semana, e a gente está assim, nesse setembro amarelo aí, né? Então é tão legal, assim, eu quero que na próxima semana a gente possa conversar alguma coisa aí sobre a nossa mente, né? Quero ver se eu consigo preparar algo nesse sentido, mas hoje eu já queria trazer alguma coisa assim que falasse um pouquinho sobre nós, né? Sobre nós mulheres aqui, e eu vou ler, né, a partir do versículo 38. Esse capítulo 4 de 2 Reis, ele é poderoso, gente. Poderoso, porque ele já começa lá com Eliseu aumentando o azeite da viúva, né? Texto que a gente conhece muito bem. Depois vai falar sobre a Sunamita, né? Aquela mulher que Eliseu também teve um episódio com ela, com o filho. E ele termina aqui nesse capítulo 4, com esse texto aqui, que às vezes passa despercebido para a gente na Bíblia, mas assim, tem lições importantes para a gente. Eu queria ler com vocês. Fala assim, né? A morte que havia na panela é tirada. 2 Reis, capítulo 4, versículo 31. Eu vou ler aqui para vocês. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Colossíntidas eles falam mandrágoras, né? Como se fosse uma frutinha, né? E colhendo dela, encheu a sua capa. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, Eliseu disse, né? Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum naquela panela. É um texto assim pequeno, e é um texto que, como eu falei, passa desapercebido, às vezes a gente lê e não atenta muito bem para o que quer dizer, né? Mas assim, o Senhor vem falando ao meu coração sobre esse texto aqui, né? Gilgal era uma cidade, um vilarejo, né? Lá perto de Jericó. Assim que o povo atravessava o Jordão, né? Que o povo atravessou o Jordão, eles acamparam em Gilgal. E Eliseu, já naquela época, né? Eliseu volta para Gilgal, né? Estava ali percorrendo várias cidades e ele volta ali para aquele lugar. E havia fome naquela terra, né? Israel estava passando assim por um período de sequidão, de fome mesmo naquele período. E isso era uma provação de Deus para eles, né? Deus estava permitindo aquela fome porque o povo estava muito rebelde, né? Os reis ali naquela época, todos assim contra o Senhor, fazendo coisas que desagradavam a Deus, e Deus permitiu que havia fome na terra, que houvesse fome na terra, né? Uma fome bem assim severa, e para julgar o povo, né? Para que o povo se arrependesse, se voltasse para ele, né? E o que acontece aqui no texto é que fala assim que havia ali uma escola de profetas, que era uma escola em que Eliseu, vamos dizer assim, Eliseu dava aula, né? Vamos dizer assim, que fosse um seminário, né? Um seminário ali, uma escola de profetas, era onde os homens estudavam, né? A respeito, acerca de Deus, acerca das leis de Deus, né? E eles estavam ali reunidos, né? Naquela escola de profetas, naquele lugar, e assim os discípulos dos profetas assentados, e Eliseu falou para o seu moço: olha, põe uma panela grande aí fora, ao lume, né, no lugar de fora, para fazer um cozinhado, para fazer uma comida, né, para aqueles homens. E como havia fome, não havia fartura, né, não havia ali tanto trigo plantado, não havia carne, né, que pudesse ser servida suficiente para aqueles homens. Um dos moços saiu ali no campo
e começou a colher o que ele achava, né? O que ele achou ali, né? Eu fico imaginando, aqui fala de colossíntidas, foi o que ele achou, né? Eram como se fossem umas coisas em bolinhas, assim, né? Eu imagino que fossem iguais a um tipo um jiló, né? Algo parecido assim, né? E ele começou a colher daquilo como se fosse uma fruta, né? Um fruto ali, né? Colheu para fazer um cozido, né? Para aqueles homens, né? Era o que eles poderiam comer ali. E eu imagino logo que se fosse igual um jiló, gente, porque era algo amargo, né? E ele, assim, era uma trepadeira silvestre, que eles falam, né? Então, eu imagino que é como se fosse uma trepadeira, como se fosse uma parreirazinha mesmo, e eles pudessem colher aquele tipo de fruta ali, né? E ele encheu aquela capa, a capa dele daquilo, e trouxe para fazer esse cozido. E ele não conhecia, não sabia que tipo de erva, né, de planta que era. E aí fez o cozido e começou a dar aos homens para comer. E quando os homens comeram, viram que estava amargo, que era algo ruim, e eles logo gritaram morte na panela, no sentido de que aquilo poderia ser venenoso, né? Como eles não tinham conhecimento de que tipo de planta era uma planta venenosa, né? E eles gritaram logo: existe morte na panela, tem morte na panela, né? E começaram a gritar a Eliseu, pedindo socorro a Eliseu, né? E não puderam comer, porque eles iam passar mal, né? Se sentiram mal logo que ingeriram aquele alimento. E, e aí Eliseu disse assim, Eliseu com toda a calma, né? Aqui fala que Eliseu porém ele disse, né? Com calma, com tranquilidade, tragam farinha, traz aqui um pouco de farinha, talvez um pouco de farinha de trigo, ou né, um tipo de farinha mesmo. A gente hoje vê muita farinha de mandioca, né, que a gente faz farofa, mas assim, era um tipo de farinha que eles tinham lá, né? E ele colocou aquela farinha na panela, né? Deitou aquela farinha na panela, como se fosse fazer, então, tipo um pirão, né? Algo desse tipo assim, porque além do cozido, que estava com caldo, aquilo, ele colocou aquela farinha e ficou como se fosse então um pirão. E disse: agora, misturou, agora vocês podem tirar de comer e dar ao povo. E o que aconteceu é que já não havia mais amargor, não havia mais morte naquela panela, não havia mais aquele veneno na panela por causa dessa farinha que ele colocou. E assim termina o texto, e é assim muito interessante isso, né? Como que Eliseu age rapidamente, Eliseu com sabedoria, uma sabedoria dada por Deus, ele tira a morte que havia naquela panela, tira aquela tristeza, aquele sentimento de envenenamento, né, que havia na panela. Os homens puderam se alimentar, né, puderam ser supridos ali e ficarem bem. E meninas, assim, o que eu quero trazer para a gente nesse texto, assim, né? O que eu percebo, né? Muitas vezes a gente não tem noção daquilo que a gente está trazendo para dentro da nossa casa, né? Eliseu fala que bota a panela do lado de fora, ao lume, e faz um cozinhar. E assim, a nossa função, principalmente nós como mulheres, né? Nossa função de trazer algo para dentro da nossa casa, algo que possa satisfazer, não só falando aqui do alimento físico, né? Mas desse alimento espiritual, né? Do alimento emocional. A mulher está muito ligada dentro da casa com essa fase emocional, né? O homem, geralmente, mesmo que não seja aqui as casadas, mas aqui o pai, geralmente, é o supridor, né? Aquele que traz esse suprimento, essa proteção, né, à casa, mas a mulher, ela sempre é ligada ao aconchego, ao trabalho, à administração das coisas, né, e a esse lado afetivo, né, a mulher tem muito ligação com isso. E às vezes a gente não percebe, a gente sai para fora, né, vamos dizer assim, as mulheres que saem para trabalhar, e às vezes elas não percebem o que está trazendo para dentro de casa, que tipo de influência, né, que está trazendo aqui para dentro de casa. E a minha pergunta nessa manhã para vocês é assim, tem alguma morte na sua panela? Tem algo que você tenha trago para dentro da sua casa que tem trago morte, que tem trago tristeza, envenenamento, separação dentro da sua casa, que tenha trago peso, né, um jugo? O que você está trazendo para dentro da tua casa, que você às vezes não percebe? Talvez você tenha a ideia, pensa que está trazendo algo bom, que as ideias, que os conceitos, que aquilo que você está aprendendo, né, está sendo bom para a sua família, mas muitas vezes vai trazer morte, vai trazer envenenamento, vai trazer separação, tristeza, vai trazer amargura, né, para dentro do seu lar. E assim, Eliseu aqui, ele age de uma forma rápida,
ele age de forma eficaz, ele vem assim com sabedoria de Deus para fazer com que essa morte possa sair, né? O que ele derrama ali anula totalmente, né? É como se fosse assim mesmo para anular, para vir desfazer aquele mal que havia na panela. E aí, meninas, eu queria ler aqui algumas coisas que eu anotei alguns anos atrás, tem coisas anotadas aqui no meu caderno sobre a nossa casa, sabe? É assim, que nada do que a gente faz, sabe, pelo nosso lar vai ter mais valor eterno, né, do que se a gente for guardiã da presença de Deus, sabe? Se a gente for aquela que guarda, aquela que preza, aquela que trabalha pela presença de Deus dentro da nossa casa, né? Então, assim, nós somos as responsáveis por manter as lâmpadas acesas dentro da nossa casa, de trazer luz para dentro da nossa casa, de ser aquelas que mantêm as vasilhas sempre cheias, né? As vasilhas reservas também. Há um tempo atrás, aqui, quando nós lemos Mateus, nós lemos sobre as 10 virgens, né? As virgens prudentes, as 5 prudentes e as 5 nécias, e a gente, assim, ter esse cuidado sempre de ter as vasilhas reservas sempre cheias, sempre preparadas, administradas, para que a gente possa ter suprimento na nossa casa, né? Não deixar a chama do amor de Deus, a chama do amor do lar, a chama do amor entre as pessoas, do relacionamento mesmo se apagar. Nós somos as guardiãs nesse sentido, porque nós somos aquelas que estamos ligadas a essa área afetiva do lar, né? Então, assim, que a gente assim, não descanse enquanto que a gente não trouxer a presença de Deus e trouxer esse carinho da presença de Deus para a nossa casa, administrando isso, guardando isso. Muitas das vezes a gente está trazendo morte na nossa panela, naquilo que a gente serve, né, para os nossos filhos, serve para os nossos maridos, através daquilo que a gente fala, do nosso relacionamento, da maneira como a gente trata. E aqui eu queria assim, ler uma coisa muito importante, que o C.S. Lewis é que fala sobre isso, né? Que assim, a mulher mais incrível de toda a Bíblia não é uma guerreira, uma profetisa famosa, né? Não é aquela que mais se levantou, né? A juíza Débora, que a gente tem um exemplo na Bíblia, né? As grandes mulheres que falaram muito. Então, assim, a mulher mais incrível não foi uma delas, uma guerreira ou uma profetisa famosa, foi uma jovem mãe, foi uma mãe aparentemente comum, vivendo um chamado único, um chamado comum. Ela não liderou um exército, ela não arrebatou multidões com discursos, não se envolveu em dramas políticos. Ela simplesmente foi uma mãe, foi uma mulher do lar, né? Essa foi assim uma das mulheres mais incríveis, e foi Maria, mãe de Jesus, né? Uma das mulheres mais incríveis, como que ela assim cedeu, como ela abriu o coração para aquilo que Deus estava fazendo e que Deus iria fazer. Ela creu, acreditou e recebeu nela aquilo que era a ação do Espírito Santo. E assim como Maria, eu queria convidar nós como mães, como mulheres, ainda que você não seja casada, mas assim como mulher, entendendo o seu papel de afetividade, o seu papel de acolher, sabe, esse carinho como mãe, também de acolher a palavra de Deus e acolher a presença de Deus dentro da sua casa, trazendo vida para dentro de casa e não morte nessa panela, em nome de Jesus. Então, assim, que você, tudo aquilo que você fizer para os de fora, faça para os de dentro, sabe? Não deixa de fazer para os de dentro o melhor da sua casa, o melhor de você. Nós tivemos aí o nosso café, a gente tentou arrumar lá o melhor possível, abrir com todo capricho, né? Na mesa, né? A gente trouxe as toalhas, ali as xícaras, né? Tentando fazer o melhor, que ficasse uma coisa agradável para todas nós, né? E quantas vezes a gente deixa de fazer isso dentro da nossa casa? Talvez você não tenha uma louça tão linda como a Fabi tem, né? Lá, xícaras bonitas, pratos bonitos, copos bonitos, né? E às vezes o nosso copo é simples, o nosso prato é simples, mas assim, faça o melhor para aqueles que estão dentro de casa, porque talvez para os de fora você vai arrumar uma mesa como aquela, tão bonita, você procura flores, você coloca a melhor toalha, coloca a melhor toalha para os teus da tua casa, sabe? Coloca o melhor prato, seja ele mais simples, mas o melhor, o limpo, sabe? Coloca, você tem um guardanapinho de papel, é a toalha de papel, não tem problema, é só aquela toalha de papel mesmo,
que você compra no mercado, dobra ela bonitinho, coloca da melhor forma ali, sabe, ao lado do prato, sabe, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, sabe? Coloca isso da melhor, arruma o melhor, não faça para a multidão aquilo que você não vai fazer para os de dentro primeiro. Faça o melhor, né? Assim, o que a Bíblia fala sobre quando Jesus fala da descida do Espírito Santo, para a gente ser testemunha, Jesus fala assim que é primeiro em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então a ordem é essa, é primeiro para os de dentro, para os de casa, faça o melhor, treine primeiro com seus de casa e depois você vai expandindo para os de fora também, porque às vezes a gente é muito bom em tratar os outros, a gente está lá na porta da igreja para fazer a recepção das pessoas e a gente tem aquele sorriso largo, né, aberto, a gente abraça os irmãos que vão chegando, a gente trata com educação, a gente indica, né, olha, não, o banheiro é ali, a porta de saída, de entrada é aqui, fique à vontade, né? Agora com os de casa a gente chega, né? Olha com aquela cara amarrada. Muitas vezes né, os seus parentes, seus familiares chegam em casa, né, cansados de trabalho, de um dia de trabalho, e você já os recebe, tudo bem? Como é que foi o dia? Mas assim, sabe, com a cara amarrada, com a cara séria, sabe, o Senhor quer que a gente, no trato, nas coisas mínimas, a gente precisa ser fiel no pouco, né? Naquele mínimo que Deus tem nos dado, sabe, mas que a gente seja agradável, sabe, que a gente dê um abraço, que a gente receba com carinho os que estão dentro da nossa casa, e assim, receba-os, faça o melhor, sabe? Esses dias eu estava ouvindo a Viviane Martinello falar que ela faz questão de arrumar o prato do marido dela, né? De servir a ele a mesa, né? De servir a ele a comida. E, gente, eu vou ser sincera aqui em casa, eu, assim, aos finais de semana, quando eu ponho a mesa aqui, que a gente senta junto, eu não sirvo o prato do meu marido, ele mesmo se serve e tal. Mas, durante a semana, é o horário que ele está correndo para trabalhar e tal, né? Eu arrumo a comida dele todos os dias. E, às vezes, as pessoas pensam, mas isso é bobeira, ou isso é machismo, né? Da parte dele, e ele fica esperando que você arruma. Não, mas é um prazer para mim, porque assim, eu estou preparando naquele horário certo, então eu já arrumo, falo, já arrumei seu prato, já coloquei ali, para que ele possa ter toda a disponibilidade. É um prazer meu. Lógico, gente, eu estou em casa, é diferente da mulher que trabalha, que está fora, e às vezes não vai ter nem oportunidade de estar ali com o marido. Mas se você tiver oportunidade no final de semana, surpreenda ele arrumando o prato dele, deixa que eu te sirvo, né? Olha que prazer, não, eu quero te servir, tenho prazer de te servir, né? Que especial, servir o seu filho. Muitas vezes a gente serve o filho, não serve o marido. Às vezes você pode servir o seu pai. Pai, deixa que eu faça o seu prato, com todo carinho, né? Mãe, posso fazer o seu prato? Deixa que eu faça, arrumo para você, assim como eu estou arrumando o meu. Surpreenda, faça isso de maneira carinhosa, servindo as pessoas. E, assim, no seu trato, na maneira de você falar, isso é muito importante. Isso vai revelar algo espiritual da sua vida, o quanto que você tem cuidado a respeito dessas coisas, né? Assim, às vezes a gente deixa sempre o melhor para o de fora, sabe? Mas que tudo, assim, comece dentro da nossa casa, né? Tem uma pessoa que escreveu aqui assim, louças quebradas devem ser substituídas por novas. E isso é fácil de acontecer, né? Às vezes você quebra um copo, quebra um prato, daqui a pouco você vai lá, mesmo que seja assim, você compra outro, ou você substitui por outro, né? Você pega um outro copo lá no seu armário que não esteja quebrado, mas amores quebrados levam cicatrizes para sempre, sabe? Então, assim, as louças, as coisas simples são fáceis de substituir, né? Então, faça isso. Agora, pense isso em algo muito mais profundo, sabe? Amores quebrados, relacionamentos quebrados, às vezes são mais difíceis de substituir. E às vezes você pode começar consertando com esses pequenos gestos, essas pequenas atitudes, sabe? De servir, de colocar o melhor. Então, assim, coloque a mesa para quem você ama. Coloque a mesa para quem você ama, sabe? Sirva da melhor forma, enfeite da melhor forma. Talvez você fique aí aguardando, vai chegar, né, a época do Natal, né, vai parentes para sua casa, vai ter aquela comemoração, ou mesmo você no trabalho, você vai fazer a confraternização, você arruma sempre da melhor forma, faça isso para os dentro de casa, sabe? O seu melhor gesto, a sua melhor forma, a sua melhor oração, seja para aqueles que estão dentro de casa, né? A maneira como Jesus é recebido numa casa
é que torna ela um pouso seguro, sabe? Um lugar agradável de habitar. Então, assim, permita que o Senhor entre na sua casa, que Ele trabalhe dentro da sua casa através de você, através dos seus gestos, sabe? Muitas das vezes, meninas, a morte na panela, a morte está naquilo que a gente fala. Quantas vezes do lado de fora, no nosso trabalho, né, com as pessoas da rua, com os vizinhos, né, às vezes na igreja, né, às vezes a gente vê inúmeras situações difíceis e o que se diz? Que a gente engole sapo, né? A gente engole sapo, porque às vezes a gente vê situações e você tem que ficar calada, ou você, por sabedoria, você se cala, você fica em espírito de oração. Às vezes é o teu patrão, às vezes é alguém ali no trabalho que tem uma rixa, que é alguém difícil de lidar, e você sabe que você tem que pisar em ovos, você sabe que você tem que ter sabedoria para lidar com as pessoas, então você fica em espírito de oração, você responde o mínimo possível, né? Você fica ali dessa forma, agindo com sabedoria. E às vezes por dentro de casa você se derrama, você fala, você grita, né? Às vezes você responde com grosseria. E é lógico, gente, que dentro de casa a gente tem essa questão da intimidade. Dentro de casa, as pessoas de casa sabem quem a gente é exatamente, né? Porque a gente está à vontade, né? A gente está no nosso habitat, nosso lugar seguro, onde a gente administra, né? Então a gente fica totalmente à vontade. Mas assim, que essa vontade não sirva assim de pretexto para a gente ser grosseiro, sabe? Para a gente ser indelicado, mas para que a gente seja assim sempre agradável, que a gente possa rir mais dentro de casa, rir com os nossos familiares, sabe? Aquilo que é agradável para a gente fazer do lado de fora, que a gente faça dentro, sabe? Muitas das vezes a gente vai ouvir e que a gente saiba se calar na hora certa, que a gente saiba falar na hora certa, que a gente tenha sabedoria, tem horas que a gente precisa ter autoridade. Com filhos, então, a gente trava uma luta, né? Um paralelo entre a gente ser sábio e a gente ter autoridade. Muitas vezes é difícil isso demais, mas assim que a gente exercite isso. Quanto mais a gente exercitar essa paciência, quanto mais a gente exercitar esse carinho, esse aconchego, essas palavras, sempre palavras aconchegantes, palavras agradáveis, mais isso vai ser contínuo na nossa vida, né? Eu conheço pessoas, gente, é até engraçado, assim, que a gente julga como pessoas finas, né? Eu conheço uma mulher que ela assim, a gente sempre teve ela como um símbolo assim de sabedoria, era de uma igreja que eu frequentei há muito tempo atrás, e ela assim, ela não é rica, né? Não é uma pessoa rica, mas é uma pessoa assim, né, que ela teve uma loja, o marido dela um advogado, uma pessoa, né, que tem uma certa posse, mas assim, ela é tão agradável no falar, na maneira como ela se comporta, ela é tão elegante, e não é que ela nunca vai cirar, não é que ela nunca vai ficar com raiva, não é que ela nunca vai falar uma palavra mais, né, com mais autoridade, mas ela é assim sábia. Sabe aquela pessoa sábia no tratar, na hora de falar, né? Nunca em público, chamar atenção, corrige sempre no secreto, né? Num cantinho, aquela pessoa assim que é sempre elegante, que fala né, com graça, com sabedoria, né? Então, assim, como eu admiro essa mulher até hoje, né? Ela já é uma senhora, né, já está aí na casa dos seus 70 anos, mas até hoje, como ela é uma mulher elegante, como é uma mulher sábia, que sabe tratar, isso é tão bacana, sabe receber os mais simples, os empregados da casa, ela trata com uma cordialidade, com amor, com carinho, com um respeito, que é assim admirável, né? E isso é maravilhoso, é assim que a gente deve ser, sabe? Tratar as pessoas com respeito, com consideração, né? Faz diferença na nossa vida. Isso mostra o nosso caráter. Jesus sempre tratou as pessoas com consideração, com respeito. Nós estamos lendo lá no João e como a gente vê, né? Jesus com as mulheres, a maneira como Jesus trata as mulheres ali na Bíblia, sempre com toda consideração, sabe? Jesus é assim que elevou o patamar das mulheres, né, de uma forma impressionante, muito linda, e a gente precisa aprender isso com Jesus em relação aos da nossa casa também, né? E eu vejo aqui, gente,
essa farinha que Eliseu colocou aqui na panela para tirar esse amargor, tirar esse veneno da panela, eu vejo assim como a palavra de Deus entrando na nossa vida, sabe? Essa farinha, esse trigo, como esse pão que alimenta e que entra na nossa casa, e que a gente deve colocar dentro da nossa panela, das nossas relações, da panela ali do nosso relacionamento, daquilo que muitas vezes está borbulhando e fervendo, né? E que vai trazer envenenamento, sabe? A respeito daquilo que a gente fala, que a gente coloque os princípios da palavra de Deus. O que o Senhor diz a respeito disso? De como tratar o marido, de como tratar o filho, de como tratar um irmão, sabe? De como tratar os pais, né? O que os princípios da palavra de Deus, que a gente coloque isso para dentro da nossa panela, isso vai tirar todo o veneno, vai tirar aquele veneninho escorrendo aqui, ó, do canto da boca, quando a gente fala dissimulado, quando a gente fala de forma intencional. Muitas vezes a gente que a gente é implicante, às vezes, não é? A gente vê uma coisa, às vezes até com o irmão, né? Você, ao invés de ser sincero, você fica de implicância, você fica de teimosia, né? Com determinadas coisas, enquanto que você pode ser leve e tornar, às vezes, o dia da pessoa mais leve. Então, assim, nesse cuidado, né, que a gente... E assim, essa coisa do lar, da casa, da mulher, tem tudo a ver com essa feminilidade, sabe, que Deus tem dado para a gente, sabe? Isso é assim, cuidar das nossas relações, cuidar das coisas de casa, tem a ver com o plano de Deus para nós. Deus nos deu sabedoria para administrar, né? E assim, o Senhor, ele assim, é poderoso para transformar a nossa vida e fazer com que a gente tenha sempre algo bom para trazer para essa panela, sabe? Que a gente não sejamos nós que possamos trazer aqui o mal para dentro de casa. Muitas vezes, aqueles que vão se aproximar de nós, os da nossa família, eles já vão chegar amargurados, já vão chegar estressados, já vão chegar com ansiedade da rua, com dificuldades, né? Para trazer para dentro de casa. Imagine se eles chegam e encontram um ambiente também de combate dentro de casa, né? A gente precisa saber que os nossos relacionamentos nunca são para uma competição. Às vezes com irmãos, com marido, com filhos, sempre competindo. Quem é que vai ter a última palavra? Quem é que vai ter a palavra final? É que vai ser o vencedor daquele embate, daquele combate ali no final? Não, mas que a gente possa sejamos aquelas que possamos trazer a palavra, a verdade de Deus, né? E assim, a serenidade das coisas de Deus para dentro de casa, a resolução, a sabedoria, o conselho, né? Assim, eu sei que nos meus relacionamentos aqui com a minha filha, muitas das vezes, assim, eu tive, né, dificuldades muito grandes com ela, na fase adolescente, teve vezes de eu perder a linha, de eu discutir, sim, mas, sabe, me arrepender profundamente. Eu sei que uma mãe, quando ela discute, ou até um filho menor que ela tem que corrigir, que ela vai, vamos dizer assim, vai bater no filho, às vezes ela dá um tapa no filho, que é necessário, às vezes corrigir dessa forma, mas aquilo vai doer na mãe profundamente por muito tempo. Eu me lembro assim da minha filha com 4 anos, ela nunca foi uma criança muito birrenta, pirracenta, mas assim, ela estava com 4 a 5 anos, ela começou a fazer algumas birras, algumas coisas assim, e ela no supermercado, do nada, ela comigo no mercado, ela fez uma birra, e eu fiquei assim muito irada com ela, sabe? E eu não bati nela ali na frente do supermercado, mas eu corrigi ela ali sério, mas quando chegou em casa eu fui falar com ela e ela esperneou e fez birra. Eu dei um tapa, eu lembro que foi o primeiro tapa assim que eu dei forte, sabe? Dei no bumbum dela, virei mesmo, segurei ela, dei uns 3 tapas fortes nela, falei assim, eu tô te batendo por causa disso, corrigi ela. Gente, depois, o sofrimento, quase que eu morri, porque era minha filhinha. Aí ela chorou muito, né? E eu coloquei ela de castigo. Gente, meu coração, ela de castigo, daqui a pouco a lagriminha secou, mas gente, eu chorei assim, por dias eu fiquei entristecida com aquilo, doeu em mim demais ter corrigido a minha filha, como doeu. Mas eu precisava fazer aquilo, ela precisava aprender a autoridade, né? Mas, assim, como que é difícil para a gente. Às vezes a gente precisa fazer isso, mas que isso seja feito com amor, sabe? Que isso seja feito com amor. E eu me lembro assim, o quanto que eu abraçava ela, sabe? Em outros dias, abraçava, falava, olha, a mãe tem que fazer isso para te corrigir, tentando explicar, ela não ia entender, mas eu tinha que explicar a ela que era uma correção,
sabe? O quanto ela precisava, assim, aprender a disciplina, né? E, assim, fases adolescentes, né? Discussões que eu tive com ela, né? E depois, muitas das vezes, eu chegava perto dela e falava, olha, a mãe não queria ter gritado com você, eu não queria ter falado assim, me perdoa se eu gritei, mas você precisa aprender, sabe? Eu tinha que explicar, e era difícil, gente, é difícil. Até hoje, graças a Deus, hoje o relacionamento meu com a minha filha está muito melhor, ela também está muito mais madura, a gente conversa, né, de uma outra forma. Mas, assim, muitas vezes eu evito de falar certas coisas com ela, tento falar em certas horas, tentando falar com sabedoria, fico lidando assim, né? A gente fica tratando, mas, assim, tentando trazer vida para ela, não morte através das minhas palavras, sabe? Não, né, se ela já tem alguns complexos, se ela já tem alguma situação que ela enfrenta, lutas que ela enfrenta com ela mesma, então, assim, que eu não seja aquela pessoa que vai exagerar, que vai trazer peso sobre aquilo, mas que eu vá trazer leveza, sabe? Que ela saiba que tem uma mãe que ora por ela. E isso é um dos papéis, um dos melhores papéis, gente, nosso, dentro da nossa casa, sabe? Que a gente traga vida através da nossa oração, da nossa intercessão, sabe? Seja pelos filhos, pelos maridos, pelos irmãos, pelos pais, que a gente ore pelos nossos, sabe? Se a gente está lá na presença de Deus, a gente vai à igreja, a gente recebe tanto, a gente é tão ministrado pelo Senhor, sabe? Então, que a gente, assim, volte para dentro da nossa casa e traga a vida que a gente recebeu de Deus lá, que a gente se ajoelhe e ore, Senhor, olha a minha família, olha a minha casa, sabe? Eu não abro mão, sabe? Eliseu aqui, ele derramou essa farinha na panela, sabe? Para salvar, para tirar o veneno, para que aqueles homens pudessem ser alimentados, ser providos, sabe? E que a gente possa, assim, em nome de Jesus, trazer vida para dentro da nossa casa, através do que a gente fala, dos nossos gestos, das nossas atitudes, sabe? Para tirar a morte, tirar o desvio, tirar a tristeza, tirar o peso, né? Às vezes, os de dentro da nossa casa estão sofrendo aí com fardos pesados, e que nós sejamos aqueles que possamos aliviar, sabe? Hoje em dia, existe muito, assim, os conceitos, né, dos jovens hoje em dia é que a família já não é tão importante, né? Família não foram eles que escolheram, né, nascer numa família, então que família não é tão importante. O mais importante são as escolhas que eles passam daqui para fora. E muitos desprezam os seus pais, né? Não querem grau de parentesco nenhum, desprezam avós, tios. E, assim, o quanto que a gente tem que prezar por isso, por laços familiares, sabe? Como é importante a gente tratar bem os de dentro da nossa casa. Ainda que a gente pareça que esteja fora do padrão do mundo hoje em dia, né? Completamente fora, na contramão aí do que tem sido pregado aí. Mas nós não, nós prezamos por aquilo que vem de Deus, sabe? E Deus vai honrar aquilo que você tem feito pela sua família. Ainda que não haja um reconhecimento na hora, mas, assim, mais tarde alguém vai reconhecer, sabe, aquilo que você tem feito pela sua casa, a salvação que você tem trago. Então, assim, terminando essa palavra hoje, assim, a minha pergunta é: o que você tem trago dentro dessa panela? Sabe, tem morte na sua panela? Ou tem vida dentro da panela daquilo que você tem servido para os seus dentro da sua casa? Que o Senhor, assim, possa nos dar sabedoria, como Ele deu aqui a Eliseu, que a gente traga essa farinha, que a gente traga esse trigo bom, que a gente traga esse conserto, né? Que a gente traga esse remédio de Deus para tirar todo esse veneno, né, que tem sido derramado. Às vezes é derramado através da internet, às vezes é derramado através dos relacionamentos que eles têm. Quantos de nós sofremos com os relacionamentos dos nossos filhos aí fora, né? As amizades que eles fazem, muitas vezes quem já tem filho aí na fase de um namorado, de uma namorada, e a gente sofre com isso. Mas, assim, Deus é poderoso para restaurar todas as coisas. O Senhor é Deus de milagres e Ele tira a morte da panela, desde que a gente se coloque na presença dEle. Então, assim, que você traga: Senhor, isso aqui é a minha farinha, isso aqui é o meu trigo, é isso que eu tenho, Senhor, e eu quero colocar isso na panela para servir para os meus, para que não haja morte, para que haja vida de Deus, haja a tua vida, né, através de mim, Senhor. Aquilo que eu sirvo, o que eu cozinho, o que eu ofereço a Ele seja sempre bom, seja sempre agradável, seja sempre algo temperado, né, da maneira equilibrada de Deus, né, e que tenha a vida de Deus nessa panela, naquilo que a gente sirva. Amém, meninas? Que a gente possa ter essa nossa semana aí com vida na panela, com alimento saudável para a gente servir umas às outras, tá bom? Todas aquelas comidinhas maravilhosas, gostosas que vocês trouxeram para a mesa, né, no sábado, quando a gente se reuniu, que a gente possa servir para os nossos também, tá bom?
Pode Amém. falar, Fabi. Ai, desculpa, eu liberei. Enquanto você falava, Rosane, me chamou a atenção duas coisas. Uma amiga minha que ela estava com o pai dela e o pai dela era muito pesado para ela. E eu lembro que um dia ela veio se queixar, ele já tinha idade. Eu falei assim para ela, amiga, viva esse ano, que pode ser o último ano de vida do seu pai. Trata ele de uma maneira que você nunca tratou. Porque sempre, não sei vocês, quando o pai é uma pessoa muito Conexão querida aqui. nossa. Tá conseguindo ouvir? Isso. Agora voltou. Voltou? Quando parte uma pessoa muito querida nossa, a gente tem um sentimento que a gente poderia ter feito mais. Né? Fica aquele sentimento. E aí, para a glória de Deus, ela teve a oportunidade de tratar o pai dela de uma maneira melhor. E quando você falava, eu lembrei, eu perdi minha mãe com 8 anos. E eu lembro essa questão, ela comprava muita coisa e ela deixava guardada e falava assim, isso aqui eu vou usar quando vier uma visita aqui em casa, para a casa ficar bonita. E, no entanto, eu lembro que ela partiu e ela tinha muita coisa guardada. E, na época, infelizmente, a gente teve até famílias que teve na nossa casa, a gente tudo pequenininho, e se aproveitou e levou, né? Então, eu quero deixar isso. Viva hoje como se fosse assim, um dia que a gente não sabe se amanhã a gente está com essas pessoas, né? Amigas que o Senhor nos dá, né? E depois a gente perde aquele contato. Então, vamos valorizar tudo que o Senhor está nos dando, né? Cada amizade, a nossa família, cada mesa, né? Eu creio que essa palavra ela veio me chamar a atenção para isso, né, Rosana? O Senhor me chamar a atenção para fazer com honra, né? E quantas vezes isso passa meio que despercebido pelo mundo corrido que a gente tem, pela vida, corre muito. Mas vamos procurar pedir ao Espírito Santo para ele trazer essa consciência para a gente. Que hoje é um dia, amanhã é outro, né? E vamos fazer cada dia o seu dia com excelência. Amém? Eu desejo compartilhar isso com vocês. Isso me chamou muita atenção. E eu lembro que quando o meu patrão ele perdeu o pai dele, ele teve um dia aqui no laboratório, ele falou assim, poxa, Fabiana, eu estou me sentindo tão mal, eu sinto que faltou algo. Aí eu falei com propriedade, porque ele sempre foi um bom filho. Eu falei, não, Flávio, você sempre foi um filho exemplar, não se cobra. A gente sabe, ele não é crente, né? Eu não falei com a linguagem, que o inimigo também se aproveita de algumas situações para oprimir a gente. Travou de novo. Né? Travou? Liberou? Foi, voltou. Que o inimigo ele usa algumas situações para oprimir a gente. Para ele, eu tive essa percepção, só que eu falei a linguagem comum para ele. Eu falei, não, você foi um bom filho, tira esse peso sobre você. E eu creio que o Senhor... vê, amiga, você destravou. Voltou. Eu creio que o Senhor quer trazer isso também para a gente. Excelência e tirar o peso. Se alguém está carregando algum peso de alguma coisa que não tratou alguém bem, essa manhã é a oportunidade que você tem de derramar isso diante do Senhor. Para que a palavra diz que o fardo do Senhor ele é leve. Né? Vamos orar nesse sentido, né, Rosane? Para o Espírito levar a gente para esse nível de excelência, que possamos ter a percepção do Espírito. E se tem alguém com fardo, né, que às vezes teve um sentimento que poderia ter feito algo e não conseguiu fazer, se ainda tem oportunidade, que peça o Espírito para criar uma oportunidade para fazer. Ou se essa pessoa, porventura, já partiu, que saia o peso essa manhã. Amém? Porque como tinha morte na panela, hoje o Senhor tem vida para gente. E a palavra de Deus diz que é vida, vida em abundância. Amém? Meninas, assim, se você tiver a oportunidade, abrace-os na sua casa, viu?
Abrace seu filho, abrace seu irmão, abrace sua mãe, seu pai, seu marido. Abrace, sabe? Dê abraços de carinho, sabe? Dê gestos de carinho o máximo que você puder. O quanto você puder essa semana, abrace muito. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa manhã, Senhor, e muito obrigada porque o Senhor já derramou vida na nossa vida. Se nós fazemos parte de uma panela que é a nossa família, Senhor, existe vida aqui dentro. Senhor, e nós queremos contribuir, Senhor, com vida do Senhor, Deus, com aquilo que vem da tua parte dentro dessa panela. Nós fazemos parte, Senhor, do que está sendo servido, Senhor, e nós queremos fazer o melhor, Senhor, para os nossos, Senhor. Dá-nos essa percepção, dá-nos essa sensibilidade, Senhor, de enxergarmos e olharmos o outro, Senhor, Deus, e darmos o melhor de nós, Senhor. E, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, se existe alguém aqui, Senhor, que está carregando um peso, Senhor, ó Deus, por ter se arrependendo, Senhor, por não ter tido a oportunidade de fazer o melhor para um familiar, alguém que já perdeu. Senhor, em nome de Jesus, alivia o peso do seu coração, Senhor, nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor é esse Deus que tira de nossas costas o fardo pesado, que troca, Senhor, pelo teu fardo que é leve e suave. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor diz na tua palavra que há tempo para todo propósito, para todo bom propósito, Senhor, debaixo dos céus e da terra. Senhor, em nome de Jesus, tu és esse Deus que pode aliviar, Deus que pode dar um novo rumo, um novo sentido, Senhor, para quem se sentiu, ó Deus, sobrecarregado até aqui, Deus que tem trabalhado com culpa, Senhor, nesse sentido. Nós oramos, Pai, tira essa culpa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Deus, apaga, Senhor, toda amargura, toda a dor do coração, Senhor. Deus, e traz alívio nessa manhã, Senhor. Deus, e que nós possamos aprender, Senhor, ó Deus, a dar passos, Senhor, em direção àquilo que é melhor do Senhor. Deus, a fazermos para as pessoas aquilo que for o melhor do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos esquecer o que ficou para trás, as amarguras, as dores, as tristezas, Senhor, mas fazermos, Senhor, aquilo que está nas nossas mãos. Senhor, a tua palavra diz que, ó Deus, nós devemos fazer o bem enquanto nós temos nas nossas mãos, enquanto nós temos oportunidade. Que a gente faça isso, que a gente aprenda isso com o Senhor. Deus, nas coisas mais simples aqui, as coisas do dia a dia, da nossa casa, Senhor. Deus, que nós possamos tratar isso como coisas espirituais, como coisas que criam valores diante do Senhor. Ó Deus, que criam, ó Deus, pesos eternos diante de Ti, Pai. Ajuda-nos nesse sentido, Senhor. Deus, que nós possamos acordar, Senhor, relembrar, Senhor, olhar para os nossos, Senhor, e ver o quanto eles são importantes. Deus, e ver o quanto nós precisamos uns dos outros dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, onde nós estivermos, Pai. Ajuda-nos a trazer vida, como a tua filha falou, vida em abundância, que é o que promete a tua palavra, Senhor. É isso que nós queremos trazer, é isso que nós queremos ser, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada mulher aqui, que essa semana seja uma semana de muitos abraços, de muitos sorrisos, Senhor, de muita alegria, de muita leveza, Senhor, da tua parte, Senhor, de restauramento, Senhor, nos relacionamentos. É isso que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que a gente tenha uma boa semana. Amém. Até amanhã a gente está junto de novo. Beijos, meninas. Amém. Bom Beijo, trabalho para quem está no trabalho. Tchau, queridas. Bem, bom dia, meninas. Bom Beijo. dia. Beijo, Carol. Joa, Pri, Fabrícia.